tarde, turma. Damos início hoje à nossa aula de patologias em revestimentos cerâmicos, né? Já falamos sobre essas patologias durante aquelas atividades que vocês realizaram, né? Como sendo a primeira atividade da disciplina. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas patologias, né? Que acontecem muito na nossa construção civil, né? Até porque quando a gente fala em revestimento cerâmico, em patologia de revestimento cerâmico, a gente fala muito em descolamento, manchas que aparecem nos revestimentos, né? Então é sempre bom a gente destacar um pouco mais essa questão, né? Então a gente pode dizer que as principais patologias que acontecem, né, nos revestimentos cerâmicos principalmente são os descolamentos, né, os destacamentos das placas. Essa é a principal patologia, né? Esse problema geralmente é motivado por falhas no assentamento. Quando o operário, o pedreiro, ele não executa o complemento total das placas antes do assentamento, geralmente isso provoca o descolamento, né? Nas placas cerâmicas você observa que ela tem uns desenhos atrás. Esses desenhos são exatamente para serem preenchidos. É onde você vai ter o contato dessa argamassa colante com o substrato, que é o contrapiso, né? Então é importante ter esse preenchimento. A maioria dos fabricantes indicam que você precisa fazer o preenchimento da argamassa nos dois lados, sendo no substrato, no caso do piso, no contrapiso e na placa cerâmica, e nas paredes, no embolso, que é aquela argamassa que é colocada logo depois do chapisco. Então você precisa preencher as placas, né, de cerâmica e também o próprio embolso. Dessa forma você não vai ter o descolamento dessas placas, né? Outro fator também importante seria a própria argamassa, né? Você precisa trabalhar com um material novo. A argamassa, como ela é a base de cimento, e sabemos todos que o cimento ele é um material perecível, não é diferente na confecção de argamassa. Então precisamos ter muito cuidado com essas argamassas. Se elas ficarem abertas durante muito tempo, um material antigo, e você for utilizá-lo para assentamento de revestimento cerâmico, terá que ter esse cuidado, que isso pode também ocasionar o problema do descolamento das placas, né? Vocês já devem ter observado no descolamento de placa, né? É quando ela fica totalmente oca, né? Fofa, você bate e ela fica aquele barulho de oco. Se você for tirar, a placa sai inteirinha, né? Como mostra aí a figura, sai inteira da parede ou do piso. Esse é um problema realmente que acontece com muita frequência. Outra situação também, né, que mostra aí esse outro desenho aí, essa outra figura, mostra que a placa ela pode estar saltando em alguns pontos, né? Não sai totalmente da parede nem do piso. Então é importante isso na hora do assentamento. Quando o pedreiro está assentando, ele utiliza aquele martelo de borracha, que é justamente para evitar, para saber aonde que está ocasionando o problema. A maior preocupação do uso do revestimento cerâmico e desse descolamento é quando se coloca revestimentos cerâmicos nas fachadas dos prédios, né? Normalmente na fachada dos prédios a mão de obra se torna um pouco mais difícil, né? Daí a importância de ter uma atenção maior para esses quesitos, tanto do material que está sendo utilizado, né, como do próprio procedimento de assentamento. Então, a gente pode elencar essas como as principais causas, mas existem outras causas também que podem acontecer isso, né?
Nós sabemos que em prédios, edifícios, existe a movimentação normal, né, da estrutura. Então é natural que o prédio todo se movimenta, né? Esse movimento dele pode ocasionar também o descolamento das placas. Então precisaria ser especificado um material próprio para esse tipo de assentamento. Existe no mercado hoje argamassas próprias para essa finalidade, né? Outro problema também que pode ocasionar, que não é muita frequência, é a questão do uso da água, né? Sabemos que a água em contato com qualquer tipo de argamassa, ela em muita quantidade, né, excessivo, ela pode ocasionar um problema na mistura, enfraquecendo a mistura, né? Então isso pode também acontecer com essa falta de controle na colocação da água. Outra situação são os próprios substratos. Tá? No caso de paredes, é o embolso, aquela camada de embolso, né? Aquele reboco que é só arranhado, né, com a régua, que a gente chama de embolso. Então esse também é um problema quando você tem um material uma argamassa de não tão boa qualidade na hora da execução desse embolso. Isso pode ocasionar também um problema do descolamento desses revestimentos, né? Outra situação também é a falta de junta de dilatação. O que seria junta de dilatação? Exatamente aquele espaço que fica entre as lajotas, né? Que dependendo do tamanho da lajota, eles especificam uma espessura daquele que nós chamamos de junta de dilatação, que usamos aqueles espaçadores, né? Que são várias espessuras de acordo com o tamanho da lajota, eles indicam. Então a falta dessas juntas, que é justamente para essa movimentação, eu ia falar da questão dos prédios que se movimentam, a junta de dilatação nesse sentido ajudaria bastante para evitar esse descolamento por falta, né, delas. Outra situação também seria os rejuntes muito rígidos. Hoje existem vários tipos de rejunte no mercado. Você sempre tem que pensar em comprar um rejunte flexível, justamente para esse movimento aí não evitar um descolamento. Então, falando na questão desse descolamento, é importante evitar pisos precoces, que a gente coloque em contato imediato também, né? Você colocou um piso e acabou de colocar o piso, já vão pessoas pisarem, alguma coisa assim. Tem que obedecer isso aí de acordo com a especificação de cada produto. Existem uns que são mais rápidos, que você pode ter contato, existem outros que demoram um pouco mais. Então você tem que ter esses certos cuidados. Manchas por ataque químico são comuns. Normalmente nas limpezas, né? Todo final de obra você faz aquela limpeza dos pisos, dos revestimentos. Essa limpeza, ela precisa ter certos cuidados a serem tomados, né? Com o contato com tipos de produtos de limpeza que podem fazer aparecer manchas nos pisos, né? Aí já é uma outra questão, são as manchas, não são mais os descolamentos. Então essas manchas que aparecem devidamente é a utilização inadequada de alguns produtos, como ácidos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado isso na execução dos pisos. Agora, para a gente ter um bom resultado, é importante a gente conhecer o produto. Hoje no mercado existem vários tipos de produtos, revestimentos cerâmicos e o uso adequado. Existem revestimentos cerâmicos que você usa internamente, outros externamente. Então, para cada produto desse, você tem uma especificação. Você precisa saber qual a especificação ideal para aquele produto que você vai utilizar. Até para indicação, quando você vai indicar para um cliente, você precisa conhecer o produto, né, para que vá executar em determinadas áreas da obra, né, seja interna, seja externa, seja para parede, seja para piso. Existem especificações para todo tipo de material. Uma situação interessante
que hoje ainda acontece isso, antigamente se assentava os revestimentos cerâmicos com apenas cimento, a nata do cimento, cimento e água. Era feito uma argamassa de cimento e água, sem areia, e isso eram colados os revestimentos cerâmicos nos substratos, né? E normalmente isso era feito um procedimento em que o revestimento cerâmico era colocado de molho dentro de um recipiente com água, bastante água, ele ficava de molho durante 24 horas e só no outro dia você iria colocá-lo, sentá-lo com argamassa colante de cimento e água. Não se fabricava antigamente as argamassas colantes. Então esse era o procedimento adequado, né? E hoje, com as argamassas colantes que a gente já compra, a gente não precisa mais desse processo de colocar o revestimento de molho. Então nesse caso, pega-se direto o revestimento da caixa e começa-se o assentamento com argamassa colante, né? Então essa é uma diferença. Agora, como a gente está falando de patologia das construções, é interessante saber como a gente vai recuperar um revestimento que soltou, né? Ou do piso ou da parede. Primeiramente, a gente deve sanar outras patologias causadoras. Se o problema foi com o substrato, você precisa mudar o substrato, né? Retirar tudo, fazer um novo substrato ou contrapiso, ou o embolso da parede para poder fazer um novo revestimento cerâmico. Então, aí fazendo essa mudança, aí a gente pode fazer o trabalho de acordo com como manda a norma, né? E após feito tudo isso, claro, a gente precisa reassentá-lo como manda os procedimentos, certinho, como está mostrando aí na foto, né? As formas que a gente tem que sentar o piso desse jeito aí, nessas fases aí. É recomendável sempre colocar argamassa colante no substrato e também na peça, que a gente já falou lá na frente. Isso faz com que a gente tenha certeza de que a placa cerâmica não vai soltar. Claro, só se tiver problema no substrato. Ok, pessoal. Então, essa foi nossa aula sobre patologia de revestimento cerâmico. Espero que vocês tenham entendido direitinho, né? E aproveitando, a gente vai fazer uma atividade em que vocês vão fazer o seguinte. É uma atividade de pesquisa. Tá? Vocês estão acostumados a fazer pesquisa, então vai ser mais uma para vocês. Eu vou colocar aqui, mas vou ler para vocês. Olha, anomalias frequentemente encontradas em obras são as eflorescências, que consistem em manchas brancas que surgem na superfície do revestimento. Como você procederia para resolver essa patologia nos revestimentos cerâmicos? Certo? Então você vai fazer uma pesquisa sobre essa patologia e vai me dizer de que forma você procederia para evitar que elas aparecessem nos revestimentos cerâmicos. Ok? Preparem lá essa pesquisa e depois me encaminhem. Ok? Até mais, pessoal.